Bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, já dia 1º de abril de 2021, nós estamos aqui para juntos lermos a palavra de Deus. Eu convido você a fazermos isso, convido você a lermos a palavra de Deus. Estamos lendo Romanos, capítulo 12, hoje o versículo de número 20. Romanos 12, 20. Bom dia, irmã Cláudia, irmã Marli. Que Deus abençoe vocês e sua família. Vamos estar lendo esse texto bíblico, meus irmãos. Pelo contrário, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ontem nós lemos versículo 19, nós já lemos, começamos a ler desde o verso 16, aquilo que Paulo coloca para os destinatários da carta aqui, algo muito importante, há várias exortações sobre como deve ser a vida cristã, esse comportamento que não é algo assim de leis e de regras, mas é uma lei do coração, é uma transformação espiritual que aconteceu no coração. Então, automaticamente, isso se transpõe à vida e vai fazendo diferença em todas as áreas da pessoa, daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa faz. Paulo começou a falar no versículo 16 sobre a tratativa mais direta de relacionamento. Ele passou pela questão do bem, não fazer o mal para as pessoas, sobre a paz que deve reinar entre as pessoas naquilo que depende do salvo em Jesus. Ontem nós vimos no versículo 19, Paulo falando sobre a questão da vingança, que a justiça, salvos são instrumentos da justiça de Deus, porque era exercida por Deus e não pelos nossos conceitos, pelas nossas mãos, pelas nossas ações. E agora, seguindo na mesma linha, o apóstolo Paulo fala sobre como deve ser a tratativa da nossa vida para com aquelas pessoas que, entre aspas, são inimigos. Claro que, olhando para isso, nenhuma pessoa que é salva em Jesus deve falar assim, olha, tal pessoa é meu inimigo. Não, pode ser pessoas que não gostam, que não têm prazer na nossa vida, no que fazemos, que se colocam contra nós, mas isso não parte do nosso coração, não parte do coração do salvo. O salvo, como nós gostamos sempre de dizer, não tem inimizades, mas pessoas que consideram como o quê? Como inimigos, como que irão contra. E o que Paulo diz aqui? Ele começa dizendo aqui pelo contrário. Por que pelo contrário? Versículo 20, né? Não vingue, não trate o mal com o mal, mas ele vai dizer aqui realmente que devemos ser instrumentos da graça de Deus. A mesma graça que alcançou o nosso coração, que mudou a nossa vida, nós devemos ser instrumentos disso. E ele diz então, pelo contrário, não haja com vingança. Mas ele diz algumas expressões. Primeira expressão, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então, se ele está passando necessidades, alimente-o. Alimente-o. E quando nós olhamos para isso, nós vivemos uma época em que, essa época de pandemia, pensar na questão da fome, tantas famílias passando necessidades, tantas lutas, tantos desafios, que não conseguimos imaginar. Não conseguimos imaginar. Só quem passa por aquilo entende. Então, o que essa questão da fome? Mas Paulo ainda fala sobre a questão aqui. Se ele tiver sede, dar de beber. Essas duas coisas nos levam a pensar, e eu gostaria que você pensasse, Paulo está falando aqui na questão material realmente, do atendimento que devemos fazer, mas eu gostaria que você pensasse sobre algo muito maior que isso. Isso nos faz pensar sobre a questão do pão da vida, que é Jesus Cristo, da palavra da vida, né, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e que está contida nesta palavra como mensagem de transformação de vida.
Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, como registra João capítulo 4, Jesus diz para ela: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Então, quando nós olhamos sobre o próprio Jesus, em João capítulo 6, ele vem a dizer também que ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão da vida. Então, nós vemos por que nós devemos ser instrumentos da graça? Porque pessoas precisam dessa graça de Deus que está na nossa vida. Precisam da graça de Deus, do pão da vida que é Jesus, que está em nós. Precisam da água da vida que é Jesus, que está em nós. E precisamos repartir, precisamos transmitir isso para as pessoas. Isso é graça de Deus em ação. Então, isso vai muito, mas muito além do que oferecer um prato de comida, oferecer uma cesta básica, oferecer um copo de água. Não, isso é muito além. E porque essa graça transformou a nossa vida, assim então vamos viver. E isso tem uma base sólida que se chama amor de Deus. Amor de Deus. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, o que ele disse? Pai, o que perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Pai, perdoa. Perdoa quem? Os soldados, as pessoas que estavam ali amando, tudo aquilo que tinha acontecido. Amor, base do amor. O Estevão, o diácono lá da igreja primitiva, né, que é registrado em Atos capítulo 7, nos seus últimos momentos de vida, ele se ajoelha e ora a Deus enquanto é apedrejado. Ele estava nu, ele é apedrejado, estava sendo morto, assassinado, e o próprio Paulo, que escreve aqui, era testemunha disso, ainda tendo seu nome Saulo. Estevão se ajoelha e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Está lá registrado lá no finalzinho do capítulo 7 de Atos. Por quê? Base disso, amor, instrumento da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, voltando aqui para Romanos 12, considerando tudo isso, ele diz no finalzinho do versículo, que se fizeres isso, o quê? Alimentar o seu inimigo, dar àquela pessoa que não te quer bem, né? Se você alimentá-lo, se você der água para matar a sede dele, se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Brasas vivas, diz uma expressão. Essa expressão, ela quer dizer exatamente, né, uma brasa viva, né, brasa de fogo. É um provérbio que significa, através das boas ações que você faz uma pessoa que não quer bem a sua vida, vai manter viva na pessoa a lembrança do erro que ele cometeu contra você. Que ele deve refletir sobre isso e vai ficar como brasas quentes, né, brasas vivas amontoadas sobre sua cabeça, para que ele se arrependa dos erros, não para castigá-lo, para ser uma disciplina, tá vendo? Você me trata mal, mas eu te trato bem. Não é para isso não, é para a pessoa entender o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira graça de Deus, porque aquilo vai ficar na sua consciência queimando, e se dá lugar à graça de Deus, é maravilhoso o que Deus pode fazer. Pois bem, quando olhamos para essa questão toda, nós devemos realmente imaginar: Senhor, a graça do Senhor me alcançou e eu preciso ser instrumento dessa graça, mesmo diante daquelas pessoas que até mesmo não me querem bem. Quero lembrar uma coisa muito importante: partindo da minha vida, partindo da sua vida, de cada salmo em Jesus, nenhum de nós pode dizer: eu tenho aquela pessoa como meu inimigo, eu a coloco como meu inimigo. Não, nenhum crente em Jesus pode dizer isso, porque se estiver dizendo isso, você tem que pedir perdão a Deus, pedir para Deus trabalhar na vida, limpar tudo aquilo que está errado no coração, porque isso não é correto segundo o amor de Deus. Mas as pessoas que se opõem contra nós devem ser tratadas com amor, amor que vem da graça de Deus ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que sejamos instrumentos dessa graça maravilhosa, desse amor poderoso do Senhor, para que Ele mesmo faça tudo o que é necessário na nossa vida. Amém? Abra seu coração para isso, abramos o nosso coração, porque esse é um testemunho muito operoso do amor de Deus. Deus os abençoe assim. Nós vamos orar nesse momento. Nós temos vários motivos de oração, muitas pessoas que estão infectadas com Covid, como conversamos ontem no culto de oração, nos momentos de intercessão. A lista é grande, mas nos entristece sabermos que existem pessoas que perderam suas vidas por causa do Covid. Os irmãos aqui de Campinas conhecem o pastor Juliano,
Ele, inclusive, ele está atuando, ajudando na coordenação da Associação Batista Campinas Adjacentes. A esposa dele perdeu, nesses dias, a mãe, perdeu o pai para o Covid e ontem faleceu o seu irmão, o irmão da irmã Grazi. E a tia da Grazi, irmã Fátima, que é membro da Igreja Batista El Shaddai, também está hospitalizada. É muito triste a situação. Então, uma família só, foi o pai, a mãe e um filho. Então, é muito triste. Também ali em Itapira, faleceu o esposo o genro do irmão João Majore, né? Eu acho que é esposo da Josiane, ele é esposo da Josiane, eu acho que era Eduardo o nome dele. Muito triste a situação toda. Nós devemos orar pelas famílias enlutadas. Por que eu remeto isso? Porque às vezes nós falamos em mortes e às vezes estão números, né? Números. Mas quando vai chegando perto a gente entende que são vidas, né? A gente entende com mais propriedade. Não que a gente entenda só números antes, mas a gente vê como isso é terrível, como essa situação é complicada. Então precisamos orar pelas pessoas que estão enfermas, pelos corações que estão enlutados. Tanta luta, tanta luta, tanta luta. Vamos orar nesse momento, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, apesar das nossas lutas, das tristezas que há no nosso coração, o Senhor continua sendo esse Deus amoroso, que nos consola, que nos sustenta. Sabemos, ó Pai, que o Senhor não muda. As circunstâncias passam, os tempos passam, mas o Senhor não muda. E confiamos no Senhor, na sua imutabilidade. E assim, ó Pai, descansamos nos seus braços, clamando para que sejamos instrumentos dessa graça do Senhor, mas também clamando, Pai, para que o Senhor esteja confortando todos os corações dos familiares enlutados pela perda como consequência da infecção Covid-19. Tem misericórdia. Cuida da irmã Grazi, ó Pai, consola seu coração de todos os familiares. Ó Deus, consola o coração da Josiane, ó Pai, suas filhas, ó Pai, todos os familiares. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida, Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sua graça sobre cada um. Ó Deus, tanta gente precisando de um leito para ser tratado e não tem, um leito em UTI às vezes, internação, tantas pessoas que estão internadas, ó Pai, com falta de ar, lutando para continuar vivendo, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Abençoa, Pai, nós precisamos de solução, a solução está no Senhor, a solução espiritual, mas nós precisamos de discernimento do Senhor. Talvez, ó Deus, um entendimento maior da população, das regras de higiene, evitar a contaminação, tantas coisas mais. Ó Pai, derrama a sua graça, seu favor. A vacinação que está acontecendo também, ó Pai, que ela seja eficaz e se demonstre também eficaz. Ó Deus, nós clamamos, por favor, ó Deus, nós clamamos por esse tempo de pandemia. Tem misericórdia em nossas vidas. Sabemos que haverá lutas, haverá perdas, nos entristecemos com as perdas, mas continuamos clamando graça e misericórdia ao Senhor. Clamamos porque confiamos no seu amor. Ó Deus, cuida dos demais enfermos, cuida do irmão Hélio, ó Deus. O Senhor ampara a vida dele, da irmã Sônia, mãe do Mateus. Ó Deus, da Estelinha, da Juliana, a Nicole, o Pedro, o Joãozinho, tantos outros, ó Pai, que tem o pastor Wagner Vailate, que precisa do transplante de rim. Ó Deus, e a lista é enorme, Pai, a lista é enorme de necessidades, a lista é enorme. Colocamos toda ela diante do Senhor e pedimos misericórdia, pedimos graça, pedimos favor. Ó Deus, a irmã do pastor Esli, a Tatiane, precisa da graça do Senhor, cuida dela também. Ó Deus, cuida das nossas famílias, ó Pai. O nosso coração fica tão apertado, de preocupado, mas queremos, acima da preocupação, descansar no Senhor. Por isso nos dá força para isso. Nos alimenta a vida. Ó Pai, nessa semana que a data é de lembrança, de comemoração da ressurreição do Senhor. Ó Pai, que a nossa esperança, o nosso vigor, tudo realmente aconteça, sejam renovados por essa certeza de que o Senhor ressuscitou. Nos ajuda, Pai, nos abençoa. Cuida desse dia, tudo que temos que fazer, cuida da nossa saúde. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama a sua graça sobre nossas vidas. Dependemos em tudo do Senhor. Abençoa
as famílias da Igreja Batista do Guanabara, as famílias que estão participando desse vídeo agora, cada um que irá visualizar. Ó Pai, que cada coração seja repleto da graça do Senhor. Se não teve um encontro com a graça do Senhor, que assim o faça. Entrega o coração a Jesus, ó Pai. Guarda-nos, guarda a nossa nação, guarda os nossos governantes, tanto no executivo, legislativo, judiciário, em todo o Brasil, Pai. Cuida. Ó Deus, derrama a sua graça, seu favor, porque precisamos. Ó Deus, nós temos muito a clamar ao Senhor, temos muito, mas nós nos submetemos ao Senhor que pode cuidar da nossa vida. Nós confiamos no Senhor. Guarda-nos, Pai, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Bom dia, irmã Thelma, irmã Euclides, irmã Marli, irmã Cláudia e outros que talvez estejam aí acompanhando. Que Deus abençoe a cada um, que possamos estar firmes do Senhor, apesar das lutas, que Deus esteja cuidando, Deus esteja derramando a graça dele. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que sejam também, tenham a palavra da graça do Senhor sobre suas vidas. Deus abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.